Olá, hoje a gente vai mergulhar no protocolo oficial para avaliação e manejo de síndromes gripais aqui em Florianópolis. Para quem está na linha de frente, dominar esse fluxo é simplesmente essencial. Por isso, vamos passar por cada etapa, passo a passo, para garantir que tudo fique bem claro e seja fácil de aplicar na prática do dia a dia. Antes de mais nada, é super importante ressaltar que todo este guia é baseado no material oficial da Secretaria de Saúde de Florianópolis, feito especialmente para os profissionais da rede. A gente está usando como referência a versão de 8 de maio de 2025. E, como a gente sabe que protocolos são atualizados, fica a dica, é sempre bom dar uma checada se não sair uma versão mais nova, ok? Então, o nosso roteiro vai ser bem direto, seguindo a lógica do próprio protocolo. A gente começa com a identificação do caso, passa pela avaliação dos sinais de alerta, depois mergulha na testagem e no diagnóstico, segue para o manejo e tratamento e termina com os critérios para o fim do isolamento. Vamos lá? Bom, então vamos começar pelo começo, que é o mais fundamental de tudo. Como identificar corretamente um caso de síndrome gripal? Ter essa definição bem clara na cabeça é o que dá o start para todo o resto do atendimento. E olha só, aqui já temos uma primeira distinção crucial que o protocolo faz e que depende da idade. Para pacientes com mais de 2 anos, a gente precisa de um quadro respiratório agudo com no mínimo 2 daqueles sintomas da lista. Já para os pequeninos menores de 2 anos, o critério é mais sensível. Basta ter febre de início súbito e mais um sintoma respiratório. Essa diferença é o ponto de partida de tudo. Certo, agora a gente chega num ponto de decisão que é, assim, extremamente crítico, a busca ativa por sinais de alerta. É exatamente aqui que a gente separa os casos de manejo ambulatorial daqueles que são uma emergência e precisam de atenção imediata. Essa pergunta aqui é a chave de tudo nesse momento do atendimento. É a pergunta que tem que ser feita para todo paciente com síndrome gripal. A presença de um único sinal, apenas um dos que a gente vai ver a seguir, já classifica o quadro como síndrome respiratória aguda grave, SRAG, e muda toda a conduta. E aqui estão eles, os principais sinais de alerta, as nossas bandeiras vermelhas. Falta de ar, dor no peito, uma saturação que cai para 94% ou menos em ar ambiente, cianose, confusão mental, tudo isso é grave. Nas crianças, a gente precisa ficar de olho em sinais específicos como gemência e tiragem intercostal. Se qualquer um desses sinais aparecer, o manejo muda na hora. Estamos diante de um caso de SARA. Ok, então, se o paciente não tem sinais de gravidade, a gente pode seguir para a próxima fase, que é o diagnóstico. E aqui vem o grande desafio clínico. Na prática, é impossível diferenciar influenza de Covid-19 só pelos sintomas. E é por isso que a testagem se torna o nosso principal instrumento. Então, a regra de ouro do protocolo é esta: todo e qualquer caso de síndrome gripal é considerado suspeito tanto para a influenza quanto para a Covid-19. E a investigação sempre começa com o teste rápido de antígeno para o SARS-CoV-2, o famoso TRAG. Vamos decifrar esse fluxograma juntos, passo a passo. A gente começa com o primeiro teste rápido. Se ele der positivo, ótimo, temos a confirmação de Covid-19 e a conduta segue a partir daí. Agora, se o resultado for negativo, o caminho se abre. O paciente passa a ser manejado como suspeito de ambas as doenças, e a gente já agenda um segundo teste rápido e avalia se precisa começar o oseltamivir para a influenza. Esse segundo teste, feito entre 48 e 72 horas depois, funciona como um tira-teima. Se ele vier positivo, confirma o diagnóstico de Covid-19. Mas se ele der negativo de novo, aí sim o protocolo ambulatorial considera a Covid-19 descartada. E o nosso foco se volta totalmente para o manejo de influenza, claro, se a suspeita clínica inicial continuar fazendo sentido. Beleza. Com o caminho do diagnóstico mais claro, a gente entra na parte de manejo e tratamento. Isso envolve desde o alívio dos sintomas e o isolamento até, nos casos indicados, o uso de antivirais específicos. E uma coisa legal é que, independentemente do vírus, os cuidados de suporte iniciais são os mesmos para todo mundo. O foco é total no conforto e na segurança do paciente. Orientar o isolamento, reforçar a higiene, controlar a febre e a dor com paracetamol ou dipirona e insistir muito na hidratação. Ah, e um ponto que o protocolo martela: não prescrever corticoides de rotina nesses casos de jeito nenhum. E falando em medicamentos, tem outro alerta bem importante que vem das notas técnicas. O protocolo é bem claro em desaconselhar fortemente o uso rotineiro de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, como o ibuprofeno. Vamos entender o porquê. Essa cautela toda com os AINES tem alguns motivos.
Primeiro, eles podem mascarar uma piora do quadro, o que é perigoso. Segundo, há uma preocupação de que possam interferir na resposta imune. E talvez o mais importante é que a gente tem alternativas mais seguras e que funcionam muito bem, como o paracetamol e a dipirona, para cuidar da febre e da dor. Agora sim, vamos falar do tratamento específico. Começando pela influenza. Quando é que a gente pensa em prescrever o oseltamivir? A indicação é bem precisa. Para pacientes com suspeita de influenza, que fazem parte de um grupo de risco e, muito importante, que estejam nas primeiras 48 horas de sintomas. E quem são esses grupos de risco? O protocolo lista todos eles de forma bem clara. A gente está falando de gestantes e puérparas, adultos com 60 anos ou mais, crianças com menos de 5 anos, imunossuprimidos e pessoas com uma série de doenças crônicas, como problemas pulmonares, cardíacos ou diabetes. Estar em qualquer um desses grupos já acende o alerta para o tratamento. E aqui o protocolo traz uma análise bem honesta sobre a evidência do oseltamivir. Os estudos mostram que ele não reduz de forma significativa as internações ou a mortalidade, mas ele dá uma ajudinha, diminuindo o tempo de sintomas em mais ou menos um dia. Então, por que prescrever? Pelo chamado princípio da precaução. Para os grupos de risco, qualquer benefício potencial, mesmo que modesto, acaba superando os riscos, que são bem baixos. Ok, agora mudando o foco. E se o diagnóstico for COVID-19? Aí o antiviral é outro. A gente passa a considerar o nirmatrelvir/ritonavir, mas a decisão de prescrever também segue critérios bem definidos. E os critérios aqui são bem rigorosos. É quase um checklist que a gente precisa seguir à risca. Primeiro, tem que ter a confirmação de COVID-19. Segundo, os sintomas precisam ser leves a moderados e ter começado há no máximo 5 dias. Terceiro, o paciente tem que fazer parte de um grupo de risco. E por último, e não menos importante, é fundamental checar se não existe nenhuma contraindicação grave. E para fechar o ciclo de cuidado, a gente chega na última etapa, o passo 9. Quando liberar o paciente do isolamento? Esse é um momento fundamental, tanto para a pessoa que está doente, quanto para a saúde de toda a comunidade. E aqui a regra muda completamente dependendo do diagnóstico. Se o caso não é COVID-19, o critério é bem simples. A pessoa pode sair do isolamento assim que completar 24 horas sem febre e sem usar antitérmicos. Agora, se for COVID-19 confirmado, a história é outra. O protocolo é mais rígido, baseado nos dias de sintoma, geralmente liberando a partir do 5º ou 7º dia, mas isso depende da pessoa estar sem sintomas e, às vezes, de um novo teste negativo. E claro, a gente sabe que nem todo caso é de livro, né? Para aquelas situações mais complexas, que fogem do padrão ou que geram dúvidas, a Secretaria de Saúde disponibiliza uma ferramenta valiosíssima, um canal de apoio clínico. É um suporte direto para ajudar na tomada de decisão. No fim das contas, seguir este caminho estruturado não é só uma questão de seguir regras. É sobre garantir um cuidado padronizado, de qualidade e baseado no que a gente tem de melhor evidência. É uma ferramenta que nos ajuda a manejar esses vírus de forma muito mais eficaz, protegendo não só o paciente na nossa frente, mas toda a comunidade. Obrigado por acompanhar este guia.